Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial e hoje a gente vai falar de uma das coisas que a gente mais recebe perguntas a respeito, que é uma questão envolvendo marketing de forma geral. Eu já vou aqui dar nome aos bois. A gente tem nossa comunidade de alunos, de clientes, e a gente também tem um grupo aberto no WhatsApp, no qual provavelmente muitos de vocês participam desse grupo. E existem dúvidas que surgem toda semana. Toda semana. Uma que eu estava vendo que aconteceu essa semana, para variar, foi a pergunta de se tráfego pago valia ou não valia a pena. E uma outra foi sobre inteligência artificial, sobre a utilização de secretária com inteligência artificial, como utilizar. E aí, essas são dúvidas muito frequentes. Só que essas perguntas, elas têm um grande problema, que se a gente faz a pergunta errada, a gente vai ter uma resposta inútil. A gente vai ter a resposta para a pergunta errada. E isso não tem aplicabilidade nenhuma na prática. E eu estou trazendo isso por quê? Porque se a gente faz essas perguntas de forma superficial, se vale a pena tráfego pago, se vale a pena a ferramenta X, Y, Z, a gente está ignorando alguns princípios que vêm antes disso. E é falando sobre esses princípios que a gente pode ter uma conversa de fundamento para poder pensar da maneira certa e entender se alguma coisa vale a pena ou não para o nosso caso. E aqui o objetivo é a gente falar desses princípios. Eu prometo para vocês que eu não vou responder o que vale a pena. Eu vou mostrar o que vem antes. E aí você vai entender o que vale a pena ou não e como avaliar se vale ou não a pena. Aproveitando aqui que a gente tem no dia 22 de agosto, agora em 2026, nosso evento presencial aqui em São Paulo, o Ruptura, uma imersão de um dia inteiro para médicos especialistas. É sempre sensacional, vai ter link, já tem link, aliás, né, no nosso Instagram, na bio, tem link aqui embaixo desse episódio também. Você, médico especialista, não deixe de participar, porque é transformador. A gente fala muito sobre marketing, atendimento e vendas, gestão financeira, gestão de pessoas, processos, e existem pilares fundamentais para que um negócio, para que um consultório funcione, cresça, se desenvolva, e a gente não aprende isso, né? Não aprende na faculdade, não aprende na residência. O Ruptura é um excelente lugar para isso, sempre é transformador. Então, link vai estar aqui embaixo, também está na bio do Instagram. Depois não reclama que você não foi avisada, não foi avisado, porque foi sim, a gente falou aqui, vai acontecer o evento dia 22 de agosto. Se você estiver lá, maravilha, até comenta aqui no episódio se você vai participar, se você já participou, que é legal sempre saber, eu sempre leio todos os comentários aqui. E falando da situação aqui que a gente vai falar sobre essa questão de entender quais perguntas certas fazer, eu vou abrir um pouquinho mais o tema. Uma pessoa veio falar sobre a mudança, uma médica, né, especialista, veio falar sobre a mudança dela de cidade. Ela foi para uma cidade nova, o consultório dela está em obra, vão entregar em alguns dias, ela tem poucos conhecidos nessa cidade e ela queria saber o que ela faz, se ela investe em tráfego pago, né, qual que é o caminho. E aí, naturalmente, as pessoas começam a falar sobre as suas experiências. E me chamou a atenção que eu já vi algumas vezes pessoas falando que, eu tentei fazer tráfego pago no Google, aí o gestor foi ruim. Eu tentei fazer uma estratégia de Instagram, também a social media muito ruim. Tentei fazer uma parceria com um estabelecimento X e muito ruim. Quando a gente olha para essa situação onde várias pessoas tentam ajudar a arrumar algo, se a gente busca vamos lá, se a gente busca várias alternativas para resolver um problema e nada serve para resolver aquele problema, ou seja, se eu tenho um problema aqui, meu consultório, eu detecto um problema, e aí eu delego esse problema para 3 pessoas diferentes, pessoas boas, pagando bem para essas pessoas, e nada resolve,
e o problema está em todo mundo, talvez o problema não esteja nos outros, talvez o problema esteja em mim. E essa é uma coisa dura de pensar, mas a gente tem que pensar a respeito disso, que se nada está resolvendo, não pode que todos os profissionais são ineficientes. Talvez exista algum problema que eu deva olhar antes. Então, talvez eu esteja fazendo a pergunta errada. E isso daqui não é trivial. Acontece, inclusive, com pessoas muito boas, com médicos muito bons, que entregam medicina com excelência. Às vezes a gente quer olhar para uma ferramenta que vai resolver nosso problema, porque é atrativa essa ideia de que uma ferramenta vai resolver o meu problema. Só que eu esperar que uma ferramenta vai resolver um problema sobre o qual eu nem tenho clareza ainda de qual é esse problema, é eu esperar demais dessa ferramenta. Eu não entendo qual problema eu tenho e eu estou apostando em uma solução que eu desconheço, que eu não tenho competência para avaliar, e eu espero ter um resultado. Poxa, esse é o momento que é melhor dar um passo atrás e pensar. E é isso que a gente vai fazer aqui, estruturar esse pensamento para que as peças estejam no lugar. Tem essa ideia de que automatizar é bom. O próprio Elon Musk, ele teve um período que uma fábrica da Tesla quase quebrou, uma fábrica de Fremont, e nesse momento, ele desenvolveu um racional que ele chama de o algoritmo, está na biografia dele, do Walter Isaacson. E nessa ideia do algoritmo, que basicamente ele traz alguns itens assim que ele sempre percorre mentalmente quando ele está olhando para um problema, mas a grande lição que ele teve é que se a gente automatiza um processo ou põe muita energia em um processo que não está coerente, a gente vai só ter mais caos, mais desperdício e a gente não vai resolver o nosso problema, a gente vai piorar o problema. E quando a gente pensa em tráfego pago, em IA como secretária, é para isso que a gente tem que olhar. Tá tudo certinho antes disso? Porque se eu tô com tudo uma bagunça, nada tá funcionando, eu não tenho visão nenhuma de que tipo de paciente eu atendo, de quais são os meus canais, de o que eu resolvo de problema, de como que uma secretária deve se comportar, né? Quais são os fluxogramas de atendimento que eu espero. Se eu não sei nada disso, eu vou simplesmente amplificar a bagunça que eu já tenho ao contratar qualquer ferramenta. E aí, ao invés de resolver o meu problema, eu vou ter mais um problema, porque eu vou estar gastando de forma ineficiente. E eu vou estar com uma expectativa de que isso resolva algo. E é só porque eu não mirei direito. Então, vamos nomear o problema real. Marketing, por exemplo, aqui acho que a grande pauta é marketing, é gerar demanda, né? A geração de demanda, na verdade. A geração de demanda, e a conversão dessa demanda, obviamente, ela não vem com uma ferramenta, não é uma ferramenta que vai te trazer. Você vai ter resultado como consequência de uma análise e agindo em cima dessa análise que você fez. Então vamos lá, vou dar um passo atrás aqui. Pensa que existe uma ordem para as coisas, certo? Se você, como essa médica que está indo para uma cidade nova, a pessoa está indo para uma cidade nova, ela já está com o consultório em obra, ela não conhece ninguém. Quais são os passos que parecem óbvios assim que a gente deveria seguir até antes de tomar essa decisão? Primeiro, olhar para si. Então, olha para você, para sua especialidade. Isso é marketing, tá? Marketing é isso. Marketing é o estudo do mercado. Marketing não é Instagram, marketing não é mídia paga, não é Google Ads, não é pagar alguém para fazer postzinho bonito. Marketing é o estudo do mercado. E como que eu vou entender esse estudo? Como que eu vou fazer isso? Começa olhando para si, você enquanto especialista. O que você faz? Quais são as suas forças? Que problemas você resolve? Quem que você trata? O que você faz muito bem? O que você gosta de fazer? Quais são as suas características que te fazem ser uma pessoa diferente? Características que te fazem uma pessoa única.
tanto questões pessoais quanto profissionais são importantes de entender aqui. Então, começa com esse autoconhecimento. Quem sou eu? E aí a gente começa, uma vez que se entendeu, você vai olhar para o mercado. Qual é o mercado? Então, quem são os meus pacientes? Quem são os meus potenciais pacientes aqui nesse mercado? E quais soluções que o mercado está oferecendo para essas pessoas agora? Como que eu posso oferecer alguma coisa diferente? Existe demanda para essas coisas que eu resolvo? O mercado aqui nessa localização, como que ele está? Ele está saturado? Ele não está? Onde que eu tenho que me posicionar aqui que eu posso ter alguma vantagem? Como que é o bairro X e como que é o bairro Y? Tem outros profissionais fazendo isso que eu faço? Existe demanda desse público aí? Então você analisou analisou o mercado. E ao analisar o mercado, naturalmente você vai ver concorrentes, seja concorrentes diretos ou concorrentes indiretos, ou até mesmo outros players, né? Outros estabelecimentos, prestadores de serviço, que eles podem, de repente, atender o mesmo público que você está mirando, e não que ele seja um concorrente direto, mas, assim, teu cliente ele não tem recursos infinitos muitas vezes, e ele vai priorizar alguma coisa ou outra. Então, vale a pena entender assim, beleza, nesse cenário, de quem que o meu cliente pode consumir. E quando você sabe quais são os concorrentes diretos, cara, estuda eles, observa as características de cada um. Entendendo as características de cada um, aí você faz esse esforço de voltar para as reflexões, de olhar para si, para o mercado e ver onde que tem lacunas, o que você tem de diferencial, como que você pode se posicionar aí, você passa a ter mais substrato, mais repertório. Aí a conversa começa a ficar interessante. Só que isso, contratar uma pessoa para fazer para ti, você até pode contratar alguém para fazer um estudo de mercado, mas essa pessoa não vai conseguir responder quem é você e que problema você resolve e qual que é a dor do seu público. Você sabe isso. E esse é um exercício que exige a gente parar e refletir. Olhar para a realidade, pensar, estressar um pouco uma série de ideias. Uma vez que você entendeu tudo isso, aí sim você pode começar um plano. Você olhou para si, olhou para o mercado, olhou para a concorrência, olha para o mundo no qual você está inserida ou inserido, e aí, através disso, você entende, bom, existem essas oportunidades, existe esse cenário, que recursos eu tenho? Eu estou indo para a guerra, o que eu vou levar comigo para a guerra? Os recursos que você tem, eles podem ser a sua expertise, né, o seu diferencial competitivo do ponto de vista técnico, pode ser os teus relacionamentos. Relacionamento é um recurso, as tuas ligações com outras pessoas, pode ser teu capital social, teu capital pessoal, pode ser as tuas mídias sociais, podem ser um recurso valioso. Os teus relacionamentos com pessoas, estabelecimentos relevantes, teu espaço físico pode ser um recurso. Entenda que recurso não é só a tua capacidade técnica, não é só o teu diploma. Recurso é tudo aquilo que você tem que pode te ajudar a concretizar o plano que você desenhou. É o que você vai utilizar como literalmente recurso, matéria-prima para construir o resultado final. Conheça os seus recursos. Tratar pessoas bem, se comunicar bem, se relacionar bem, isso já é um diferencial, isso é um recurso também. Não é todo mundo que faz isso bem. A gente pensa às vezes que recurso é só dinheiro, né? Dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter muito paciente. Conheço muita gente, e você também conhece, que investiu já rios de dinheiro em tráfego, sem olhar para essas outras coisas, e não teve retorno. Talvez você já tenha investido em uma social media, em tráfego pago, em qualquer coisa que te prometeram antes da hora, porque você foi, assim, as pessoas, né, veem que o médico é uma pessoa fácil de vender qualquer coisa e sabem da dor do médico, e aí prometem pra gente resultados que, assim, prometer é fácil, mas na hora de entregar esse resultado não vem. E falta muitas vezes sinceridade em algum prestador para falar, ó, bicho, isso aqui eu não consigo fazer para ti, isso daqui só você consegue fazer por ti. E depois, daqui para a gente pode falar daqui a um tempo.
Muitas vezes você já caiu em coisas assim, gastou dinheiro com alternativas que não funcionavam. Às vezes você é a pessoa que fala, tráfego não funciona. Cara, tráfego funciona, tá? Funciona, só que pode não funcionar se não tiver dentro de uma estratégia coerente. Então, começar um consultório já buscando investir tráfego do nada, aí eu realmente acho que é um tiro no pé. Acho que tem que pensar um pouquinho antes e quando for investir tem que ter estratégia, porque aí a gente entendeu nossos recursos, a gente definiu o que a gente tem como estratégia e aí a gente pode olhar assim para ferramentas que a gente vai utilizar e como que a gente vai alocar os nossos recursos para a utilização dessas ferramentas, para a alocação de tempo na nossa estratégia. Dinheiro é um recurso também que você pode, sim, investir ele em ferramentas como mídia paga, só que agora já tendo muito mais compreensão de tudo de todo o cenário. E assim dá para começar a falar sobre coisas como vale a pena fazer tráfego pago? Como que eu faço com uma secretária, né? Eu posso ter uma secretária por IA? Não posso, porque a gente pelo menos já mapeou o território inicial. Então, aplicando ao primeiro caso ali que eu falei, esse caso da pessoa que está indo para outra cidade, já com consultório e tal, sem conhecer ninguém, e ela queria saber se ela investia em tráfego. Antes de ela investir em tráfego, algumas coisas que valeria a pena. É ela entender, ela já está com a obra quase pronta, eu não sei, não conversei com ela para entender mais detalhes sobre o porquê que ela escolheu aquele local específico, mas acredito que tenha um motivo, né? Porque quando você escolhe onde você vai fazer seu consultório, essa é uma escolha relevante. Em que bairro você vai estar? Por quê? Como que vai ser? Teu público, ele convive lá, não convive? Por que aí? Então, essa é uma primeira coisa, né? Mas antes de ela investir em tráfego, ela tem que entender o que ela fala, para quem ela fala e como ela fala. Qual o problema ela resolve, de que pessoa e qual que é a dor que essas pessoas têm para que elas estejam buscando uma solução e como que ela comunica que ela resolve isso melhor do que a média. Como que ela consegue expressar isso. Então, se ela entende muito bem qual que é o público, qual que é a dor do público e qual solução ela tem para resolver aquele problema, aí dá para começar a falar sobre tráfego, porque ela já entendeu quem que é a audiência, ela já entendeu qual que é o produto que ela oferece. Só que se daqui a pouco ela não sabe direito com quem que ela fala, eu vou atender meio que todo mundo na minha especialidade, até eu ver assim o que tem, aparece mais. Beleza? Mas entenda que se você tiver uma estratégia de tráfego dessa forma, cara, pode dar certo em alguns cenários. Por exemplo, pode dar certo numa cidade pequena onde ninguém anuncia no Google Ads, por exemplo. Pode ser que ninguém anuncie nessa cidade, exista demanda, e aí você começa a rodar um tráfego geral para a sua especialidade, digamos, endocrinologia. Você começa a rodar um tráfego sobre endocrinologia geral e aí tem um resultado. Beleza, pode acontecer. Difícil hoje em dia acontecer assim esse sucesso, pelo menos que se perdure de forma assim ao acaso, porque o mercado está mais competitivo, as pessoas estão mais espertas. Mas tem outra alternativa. Você pode validar antes no mercado que existe uma demanda. Então, começar a atender os primeiros pacientes, entender quais patologias, qual perfil de paciente você gosta de tratar, ver se você tem satisfação a atender aquelas pessoas, observa se essas pessoas também são o perfil de paciente que faz as coisas que você orienta, que engaja, que tem transformação, porque aí você começa a entender que, cara, meu produto está validado, existe uma demanda no mercado para isso que eu ofereço e as pessoas que consomem o meu produto saem satisfeitas, meus pacientes retornam e encaminham outros pacientes para mim, me indicam para outras pessoas. Cara, excelente. Então você tem uma validação mínima ali de que existe essa busca no mercado por aquilo que você oferece e que você faz isso bem. Agora faz sentido eu botar um pouco de dinheiro para investir em mídia paga, por exemplo, para isso. Essa questão que eu resolvo, essa dor específica, digamos nesse exemplo, uma endócrino que
percebe que ela trata muito bem menopausa e as pacientes saem super satisfeitas e indicam amigas. Aí ela pode começar uma campanha específica, tendo como público-alvo as mulheres da faixa etária de climatério, menopausa, e ter uma página específica que comunique muito bem que ela resolve a dor dessas pessoas e começar a rodar algum tráfego. Só que aí, vale a pena ou não vale a pena? Ainda não sabemos. Essa pessoa vai ter que estar disposta a investir um dinheiro para descobrir se vale a pena ou se não vale a pena. E aí, investir em tráfego como quem espera que todos os seus problemas se resolvam é muito ruim, porque põe uma expectativa muito grande. Mas agora, uma vez que ela validou que existe uma demanda, ela já entrega isso e ela começa um investimento de forma racional, mensurada, que ela consiga ver o retorno, aí a conversa é outra. Então, vamos dizer que ela começou a investir aqui em tráfego pago para esse público de mulheres na menopausa. Ótimo. Ela tem que acompanhar quantos pacientes começam a vir por mês através do Google. Porque se eu comecei a fazer tráfego pago, eu estou aumentando o fluxo de pessoas que me vêm. Se um número maior de pessoas me vem, porque eu estou pagando para aparecer na frente delas, dessas pessoas que me vêm, quantas que estão clicando? Tem muita gente que está clicando aí no site, e essas pessoas elas vão para o WhatsApp, elas mandam mensagem para a secretária. O que é o resultado esperado de investir em tráfego pago para ter mais atendimentos, nesse exemplo, em menopausa? É que pacientes que tenham essa queixa mandem mensagem para o WhatsApp da sua secretária. Então, se você começou a investir em um canal novo, é de se esperar que você vai ter mais demanda vindo na sua secretária através desse canal. E aí, as pessoas que vêm através desse canal, você está mapeando elas? Sabe que elas vêm do Google, nesse exemplo? E como é que está a qualidade desses leads, desses potenciais pacientes? Está boa? A pessoa escreve mais ou menos como o teu perfil de paciente escreve, ou escreve diferente? As pessoas estão agendando uma consulta ou elas estão falando que acham a consulta cara? Porque aí você começa a entender, beleza, o público aqui está ajustado, não está ajustado, eu tenho que mudar alguma coisa. E o resultado das coisas não é imediato, né? O resultado não é imediato. A gente pode ter algum resultado no início. Google, principalmente, é algo que já se espera ter algum resultado no início, já começa a ter pacientes procurando, só que o processo ele tem uma otimização. Existe um processo de aprimoramento, de melhora, de aprendizagem, de melhorar coisas nessa sua campanha, e para isso você tem que estar mensurando resultados. Então você não vai pegar e investir todo o seu dinheiro no primeiro mês, você vai botar uma fração, um dinheirinho, e vai ver o que acontece. Para depois botar um pouco mais de dinheiro, otimizar, conforme tiver resultado. Mas vamos dizer que não está dando retorno. Você vai adaptar algumas coisas, vai testar outras possibilidades. Só que se continuar sem dar retorno, faz sentido investir mais? Ou faz sentido olhar para alguma outra coisa? E aí, as perguntas que vieram essa semana, que sempre vêm, que foram o motivo de começar essa conversa, foram: uma, essa do tráfego pago, se valia ou não valia a pena, e dois, a pergunta sobre a secretária de IA. Aí imagina que uma pessoa começou a investir muito dinheiro em tráfego pago e começou a ter muito lead, só que esses leads não são qualificados, não agendam consulta, mas tem ali 100 pessoas por dia mandando mensagem. A secretária começa a ficar sobrecarregada e aí ela não consegue responder direito os pacientes. E ela traz essa queixa: doutora, não estou conseguindo dar atenção aqui para os pacientes, não consigo vencer o WhatsApp, é muita mensagem, acho que a gente precisa de uma ferramenta. E daí você pensa: ferramenta, eu vou contratar uma ferramenta de IA para fazer essa triagem. Muito bem, então você pagou um tráfego pago que estava desajustado para trazer um perfil de paciente que você não precisava, que sobrecarregou a tua secretária, e aí ela está sobrecarregada, não consegue nem converter os pacientes que viriam até você por indicação ou de forma orgânica, está perdendo esses pacientes, e por ela estar sobrecarregada, ela pede ajuda e você busca uma ferramenta e contrata uma ferramenta de IA para fazer a triagem dos pacientes.
E aí você gastou em tráfego pago, gastou em ferramenta com IA, mas não resolveu o problema. Porque o problema não era falta de tráfego pago, o problema não era falta de uma ferramenta de IA, o problema é que você começou uma estratégia mal desenhada, que não trouxe resultados e seguiu investindo mais dinheiro nessa estratégia até que isso gerou um caos enorme e te trouxe a necessidade de contratar outras ferramentas que não tinham utilidade nenhuma para você nesse momento. Parece demais? Acontece o tempo inteiro, tá? Acontece o tempo inteiro de achar que alguma coisa vai resolver o problema, quando o problema, cara, ele é estrutural. Então, nesse momento, se você investe em tráfego pago, se você faz esses investimentos e não vê resultado, dá um passo atrás. Dá um passo atrás e volta para as perguntas aqui para se ordenar. Quem sou eu? Quem é meu mercado? Qual é o mundo no qual estou? Quem são os concorrentes? Que recursos eu tenho? Como eu organizo aqui meu plano, né? E aí sim, que ferramentas eu posso usar para otimizar processos que já acontecem? E aí a coisa começa a ficar produtiva. Um framework para você, para se orientar, um modelo mental aqui, é se fazer 4 perguntinhas. Uma, o que eu ofereço e para quem de verdade? O que já existe no meu mercado? Que recursos eu realmente tenho para alocar? E aí você observa como que está sendo o resultado disso, faz esse exercício, para só depois se perguntar, será que tem alguma ferramenta que pode me ajudar nisso? E se houver essa ferramenta, como que vai ser a execução, a utilização, os processos por trás? Porque tem muita ferramenta que ela serve para automatizar processo, mas automatizar um processo que não precisava existir é basicamente eu automatizar a bagunça, o caos, a ineficiência e não vai gerar valor. Existe um conceito que mudou muito minha forma de ver o mundo e de pensar muitas coisas, que é o conceito do círculo de competência, uma coisa que o Charlie Munger, que era o sócio do Warren Buffett, ele falava muito sobre investimentos. Ele, Warren Buffett, bom, né, não precisa nem falar, bilionários e tudo mais, eles tinham algumas regras muito claras, e uma das regras que o Munger traz é a de não investir no que está fora do círculo de competência dele. E ele fala que tem muito valor você entender o que é o teu círculo de competência. Então, meu círculo de competência são as coisas que eu entendo, beleza? Ótimo. Eu tenho que entender o que está dentro da minha competência, do meu círculo de competência, e mais importante do que isso, eu tenho que entender onde que está o limite dessa circunferência, esse perímetro do meu círculo de competência. Porque quando eu passo dessa linha, eu estou entrando na linha do meu círculo de incompetência. E se eu estou apostando em algo que eu não entendo, que eu sou incompetente em relação àquele tópico, eu meio que estou fazendo uma aposta. E para investimentos, eles olhavam para investimentos dessa forma. Consigo entender esse investimento? Porque perceba que tem algo que pode ser super interessante, mas você não faz a mínima ideia de como funciona. Está completamente fora do teu círculo de competência. Se você investe nas coisas que você compreende, que você consegue ver, que você vê que está na tua competência, aí é um investimento de fato, porque todo investimento tem algum risco associado, só que o risco é menor se eu conheço melhor as variáveis e sei como elas se comportam. Se eu não conheço, aí eu vou estar comprando um risco maior. E essa ideia é muito produtiva. No teu círculo de competência, a primeira coisa é entender o que você oferece para quem, o seu produto. E aí, se você está pensando em ferramentas, tráfego pago, dá uma estudada. Se você não entende nada de Google Ads, não sabe a diferença de Google Ads, de Meta Ads, se você for aluno da Exponencial, você sabe, mas se você não souber, pesquisa, estuda, entenda, porque ao entender um pouquinho mais disso, você pelo menos consegue ter uma conversa com mais substrato, ao invés de conversar com um gestor como quem espera uma magia, né? Um pulo de fé.
olha para as coisas que estão na tua competência antes, veja se você está fazendo ou não, e começa a estudar isso que está fora do teu círculo de competência. Porque se a gente entender o que a gente não entende, isso também é um ganho, porque a gente pode estudar um pouquinho daquilo para passar a entender melhor. E aí, nessa mesma esfera de competência e incompetência, o exemplo da ferramenta de IA, cara, pode ser super interessante, mas o que está dentro do teu círculo de competência? Entender como que é o perfil de paciente que chega até a tua secretária, quais as demandas que eles têm, como que ela deve responder cada um deles e estruturar esses processos. Isso aí é algo que tá dentro assim, das coisas que você consegue ver. Pode ser que você nunca tenha estruturado esses processos, beleza? Então para estruturar esses processos. Porque se você for contratar uma ferramenta de IA, ela vai seguir algum fluxograma, algum processo. Pode ser algo que você desconhece, o que é péssimo. Pode até ser que seja bom, né? Pode até ser que funcione, mas é péssimo eu não entender, porque aí eu estou jogando um jogo de azar. É melhor eu entender quais são os processos para que, se eu contratar algo, eu consiga determinar os fluxos e consiga ter um aprendizado com isso. E veja bem que uma coisa interessante é que o Munger, ele falava na uh, too hard to understand pile, ou algo assim. É basicamente a pilha de coisas muito difíceis de entender. Se tinha uma empresa, por exemplo, de coisas de tecnologia para ele, para o Munger e para o Buffett era um negócio que ele, não conseguiu entender direito a questão tecnológica, porque eles são de outro século, né? Os caras, 100 anos. E aí, ao invés de investir em empresas de tecnologia, para eles era muito difícil de entender esse mercado. Então, eles deixavam de ladinho e investiam em coisas que eles conseguiam entender. Não quer dizer que não tenha dinheiro para ser feito nas empresas de tecnologia. Não, existe. Só que a opção deles foi de não investir em algo que eles desconheciam. Porque existe uma série de outras coisas que eles conhecem, né? Existem coisas que eles entendem, que está no círculo de competência, e aí eles conseguem assumir risco de forma muito mais controlada, saber o que eles estão fazendo, ao invés de só apostar. Então, pare de fazer apostas. Olha para as coisas no teu círculo de competência, aprimora o que você pode fazer do básico de organização do seu negócio antes de buscar ferramentas. Se você está vendo que alguma ferramenta é interessante, busca aprender o mínimo possível para que você tenha alguma competência e conhecimento, para que você consiga contratar um bom serviço, contratar boas pessoas para te ajudar e que você tenha competência para poder analisar o resultado daquela estratégia, para saber se está valendo a pena ou não. Porque a pergunta aqui não é se tal ferramenta vale a pena. A pergunta é, no meu momento, faz sentido eu investir nessa ferramenta? Se sim, por quê? Quanto que eu posso investir? Qual o retorno eu espero? E quando que eu sei que não está valendo a pena? Até que ponto eu vou insistir? E aí a conversa começa a ficar bastante produtiva, porque se a gente só fica delegando, buscando ferramenta, tentando achar a bala de prata para resolver os nossos problemas, sem olhar para a coisa concreta que está na nossa frente, que precisa de melhora e que demanda da nossa atenção e energia, aí a gente vai ter resultados ruins e vai ficar culpando o mundo inteiro por isso. E a melhor forma de aprender o que a gente ainda não sabe e que pode ajudar o consultório a crescer é estar perto de pessoas que estão nesse jogo. A gente tem o Ruptura, dia 22 de agosto, aqui em São Paulo, evento imersivo, presencial. A gente não vai ter transmissão online, não, nem peçam isso, já sempre pedem, mas não vai ter porque o legal do evento é justamente a troca, é justamente estar ali com 120 colegas, médicos especialistas que estão na arena, na batalha, fazendo, com desafios, aprendendo.
E aí, isso é muito rico, porque você conversa com uma pessoa que ontem tinha as mesmas dores que você tem hoje. Você faz conexões, você entende o que está funcionando, pessoas de diferentes locais do país, de diferentes especialidades. Isso gera muito valor. Dia 22 de agosto, o link está na nossa bio do Instagram, também está aqui nesse episódio. E não deixa de avaliar aqui, né, de se inscrever no Café Exponencial, de avaliar também, porque um número pequeno das pessoas que escutam avaliam, então deixa aquela avaliação de 5 estrelas, deixa um comentário, porque isso nos ajuda demais. E se você, nesse momento, sente que algo está travando o teu consultório, todo consultório tem uma trava. Muitas vezes não é a que a gente está pensando. A gente tem aqui também na descrição um link para uma ferramenta que em menos de 5 minutos você terá um diagnóstico gratuito de qual é a trava do seu consultório e a partir disso você vai conseguir tomar próximos passos com mais assertividade. Um abração, exponencialistas, e até a próxima.